Olá a todos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje do nosso curso de HTML básico, nós veremos sobre a tag img, que adiciona imagens à nossa página. Como exemplo, eu vou utilizar essa imagem aqui com o símbolo de HTML. Então, aqui na área de trabalho, eu vou clicar com o botão direito do mouse e recortar a imagem. Vou abrir a nossa pasta curso de HTML. Vou abrir a pasta imagens e vou colar a nossa imagem HTML. Lembrando que aqui a extensão dela não é JPG, e sim PNG. Então, vamos voltar aqui e abrir o index com o bloco de notas. Maximizando o nosso código, vamos retirar algumas tags que nós não vamos utilizar nessa aula. Antes disso, eu vou criar aqui uma lista de fontes no atributo face da fonte. Então, eu vou pegar aqui o Times, o Coder e o Modern. Eu só vou copiar isso daqui e passar para cá. E aqui também. Agora, eu vou retirar essa segunda fonte, que não vai ser a minha intenção utilizada nessa aula. OK. Ou seja, esse parágrafo só vai receber a formatação dessa fonte face, né? Dessa fonte face com os outros atributos, e esse segundo parágrafo também. Agora sim, aqui embaixo do segundo parágrafo, nós vamos inserir a nossa imagem. Então, vamos colocar a sintaxe da tag img. Então, sinal de menor, img, e sinal de maior. A tag img ela é bem parecida com a tag hr e br, porque ela não necessita de fechamento. Mas, para que ela surta efeito na nossa página, para que ela modifique algo na nossa página, nós teremos que colocar atributos aqui dentro. E o primeiro atributo que nós vamos adicionar é o atributo que procura a imagem em algum lugar. Por exemplo, o nome desse atributo é src, igual, aspas duplas. Dentro das nossas aspas duplas, nós vamos colocar o caminho. Lembra que eu mostrei para vocês na tag body que a gente colocou o atributo background e inseriu o caminho. Nós inserimos um caminho retirado de uma imagem do Google e um caminho retirado da nossa pasta images. Basicamente, é o seguinte: quando nós utilizamos a imagem da nossa pasta, isso significa que nós utilizamos uma URL relativa, ou seja, a gente retirou imagens do nosso próprio site. Então, vamos começar aqui utilizando a nossa primeira URL relativa, que vai ter o seguinte caminho. Então, onde que está a nossa imagem? Na pasta imagens. Barra, vamos voltar lá na nossa pasta curso de HTML. Veja, então, que eu adicionei aqui o caminho imagens. Dando 2 cliques, nós teremos que escolher qual imagem nós vamos adicionar lá. Por exemplo, aqui, o nome HTML, com a extensão PNG. Então, vamos voltar para lá. Vamos inserir o nome da imagem, html.png. Então, nós temos aqui o nome da nossa imagem e ponto a extensão dela. E aqui o caminho que está na pasta imagem. Aqui, no caso, imagens com o NS, né? Então, nós colocamos aqui a nossa URL relativa, ou seja, a nossa imagem está dentro do nosso site. Vamos, então, aqui no arquivo, salvar, vamos minimizar o nosso código, voltar aqui à pasta e vamos ver o index se as nossas alterações surtiram efeito. Veja aqui que a nossa imagem está perfeitamente como nós colocamos lá. Ou seja, essa imagem é de URL relativa, porque está dentro do nosso site. OK? Agora, eu vou dar um exemplo para vocês de uma URL absoluta, da onde nós tiramos de outro site, com a URL de outro site. Então, aqui mesmo no Google, eu vou entrar aqui em imagens, imagens do Google, e vou colocar HTML. Vou pedir para ele pesquisar. E aqui, a mesma imagem, eu vou clicar para ela ampliar. E aqui, com o botão direito do mouse, eu vou copiar a URL da imagem. Ou seja, eu copiei a URL absoluta dessa imagem. Então, vou minimizar o navegador
vou abrir o meu código novamente e eu vou retirar aqui a URL relativa, que é a URL da pasta do nosso site. E aqui eu vou colar a URL absoluta que eu copiei lá no Google Imagens. Então, colar. Esse caminho aqui é uma URL absoluta. Vamos ver se vai funcionar da mesma forma? Vamos aqui no arquivo, salvar, minimizar o código. E aqui no nosso navegador, nós podemos fechar aqui o Google Imagens, vamos atualizar. Veja que não surtiu efeito nenhum. Nós só mudamos o método de localização dessa imagem. Nós utilizamos o URL relativa, que nós procuramos a imagem dentro do nosso próprio site, e a URL absoluta, que é essa onde nós procuramos a imagem no Google Imagens, né? Então, nós utilizamos imagens de outro site. Vamos ver aqui mais alguns atributos da tag IMG. Vamos minimizar aqui o navegador e no nosso código, vamos retirar aqui e vamos colocar novamente a nossa URL relativa. Então, imagens barra html.png, que é a extensão da nossa imagem. Aqui, depois das aspas, eu vou colocar um novo atributo, o atributo alt. Então, alt igual, aspas duplas. O atributo alt, ele é utilizado como texto alternativo para imagens, ou seja, se a imagem não puder ser carregada, o texto que nós colocarmos aqui em alt será apresentado. E também é um texto alternativo para a acessibilidade, ou seja, o usuário receberá as informações contidas nesse atributo alt. Então, vou adicionar aqui alguma informação, imagem do HTML. Por exemplo, agora depois aqui das aspas, eu vou adicionar um outro atributo da tag IMG. Vou adicionar agora o atributo title, igual, aspas duplas. Dentro do title, eu vou adicionar uma mensagem. Qual que é a função desse atributo? É que, quando nós arrastarmos o cursor do mouse em cima da nossa imagem, ele apresentará a mensagem que nós colocarmos aqui, o texto que nós colocarmos aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar: você está vendo essa imagem. Por exemplo, né? Aqui no caso seria uma descrição da imagem, mas vamos ver se ele vai aparecer isso daqui. Vamos aqui no arquivo, salvar, e aqui no nosso navegador, vamos pedir para ele atualizar, vamos arrastar então o cursor aqui na imagem. Veja que ele apareceu, você está vendo essa imagem. Vamos adicionar uma descrição para ela? Vamos retirar aqui, você está vendo essa imagem, e vamos colocar imagem do HTML. Vamos salvar aqui no arquivo e vamos ver se ele vai mudar a mensagem. Então, arrastando o cursor, imagem do HTML. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado nesse vídeo. No próximo, nós veremos mais alguns atributos da tag IMG. Então, um grande abraço e até a próxima.